Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Encruza dos Saberes, que nasce entre o sagrado e o social, com um espaço aberto ao diálogo e ao respeito. Um lugar de encontro a escolhas, uma iniciativa e criação do Templo de Umbanda Sinhá Catarina. O programa propõe uma travessia entre diferentes caminhos: fé, inclusão, diversidade e consciência. Sou a Carla Marana, sacerdotisa há 10 anos do Templo de Umbanda Sinhá Catarina Ilê Axé Batalá, professora da rede estadual, pedagoga, psicopedagoga, especialista em educação especial e presidente da Associação Família Arque. Hoje vamos falar sobre religiões, respeito e resistência, caminhos de fé em tempos de intolerância. E para essa conversa, estamos com muito axé, recebendo com muito axé o Babalorixá Pai André, Luiz de Moraes, do Templo de Umbanda Vovô Serafim, presidente da Federação Umbandista Caminho dos Orixás e sacerdote há mais de 40 anos. Seja bem-vindo, Pai André. Obrigado. Muito feliz por estar aqui essa noite, fazer parte desse primeiro podcast, né? Onde a gente vai poder discutir muitos assuntos aí necessários para a nossa sociedade. A minha trajetória na religião de Umbanda e de culto aos orixás é uma trajetória longa já, né? Embora eu me sinta um menino, mas é uma trajetória longa. Então, vai dar para a gente falar muitas coisas importantes. Então, como tema, religiões, respeito, resistência a caminhos de fé em tempos de intolerância. Pai André, nesse processo desses 40 anos, o que o senhor poderia nos relatar de vivências sobre a intolerância religiosa? Então, a gente tem que olhar a questão da intolerância, né? Então, o que acontece? Infelizmente, no Brasil, embora a gente tenha um Estado laico, mas nós temos essa relação com as pessoas não entenderem a nossa forma de culto espiritual. Porque a religião de Umbanda, a religião de matriz africana, a religião de culto aos orixás, ela é uma religião de expressão da sua própria essência. Como se habita o orixá dentro de você, ou como se habita a ancestralidade e sua espiritualidade. Essa religião, ela é uma religião que ela expressa o seu puro sentimento, a sua expressão de dançar, de cantar, de se alimentar e de conviver o seu dia a dia com a natureza, porque é uma religião que retrata a natureza. Só que como ela é uma religião que ela tem a ligação com o sobrenatural, com o oculto, com a questão de você receber a incorporação, ter a vivência ou a visão, a percepção, então é algo que incomoda, porque ela não é uma religião que ela castra a sua existência. Quer dizer, você tem que expressar quem você é. E essa religião, ela tem que te educar a sua forma que você veio à Terra, a sua expressão. Então, se você é uma pessoa nervosa, se você é uma pessoa expansiva, se você é uma pessoa impulsiva, é uma religião que ela vai trabalhar o seu próprio eu, que isso se chama natureza. A água nem sempre é tranquila, o vento nem sempre é calmo. A terra, ela nos engole. Então, quando nós deparamos com isso, nós deparamos com a nossa própria expressão. E qual é a forma, às vezes, de outras religiões conduzirem? A religião de matriz africana, a Umbanda, a religião de culto, ela não é uma religião que cultua o pecado. Então, eu não sou um pecador, eu sou um existente, uma trajetória única no meu período de existência. Quer dizer, eu nasci, eu cresci, eu vou ter minha trajetória até o dia da minha morte. Então não é uma religião que ela vai falar assim, olha, você errou aqui, você pecou ali. Não, é uma religião que vai cobrar os seus atos. Você está sempre exposto às suas consequências mediante os seus atos. Então essa intolerância, ela começa daí. Por quê? Porque você não pode expressar o que você é. Então, você fala com os espíritos, você recebe uma incorporação de uma entidade, de um espírito, você faz oferendas para um espírito. Então, as pessoas se pautam muito aí, né?
Elas vão se apertar aí. Então essa religião não é divina, essa religião não é de Deus. Mas aí eu pergunto, a natureza vem de quem? De Deus. Quem é o criador de tudo? Deus. Então, quando eu, na minha forma, agora eu estou falando por mim, não pelas pessoas e nem pelas crenças. Como que eu enxergo um intolerante, em qualquer aspecto, não só religioso? Uma pessoa que não se permite a viver o direito do outro. Seria uma pessoa que talvez ela ignore a outra crença, não que ela não permita, ou ela não teve a oportunidade de conhecer, ou se limite. Geralmente ela ignora e ela não se permite a entender realmente a existência humana. Porque quando você fala de religiões, você fala de encontro de pessoas para um sentido de fé. Você não fala de uma castração ou de não reconhecer a crença do outro. E hoje, pai André, o senhor já vivenciou esses 40 anos e já presenciou intolerância religiosa. Inúmeras. E como que o senhor reagiu mediante a esse fator? Olha, hoje com mais maturidade, eu acho que hoje a gente tem uma visão um pouco diferente do passado. Mas eu sou um líder que eu já recebi abaixo-assinado, eu sou um líder que a porta do meu templo foi apedrejada, eu já fui parar em delegacia. Então a intolerância, ela não viola só a sua fé, ela te desrespeita num todo social. Porque você imagine você ter num templo espiritual, vamos tirar o meu templo, ou o seu templo, ou o templo de matriz africana. Vamos pensar numa igreja, onde as pessoas estão lá buscando a Deus, buscando uma orientação, buscando o equilíbrio, buscando o seu bem-estar físico e espiritual, e entra uma multidão lá e começa a quebrar tudo, desrespeitar o padre, desrespeitar o culto. Vamos supor, se isso fosse numa igreja evangélica, vamos supor se isso é no meu terreiro, no seu ou de outra pessoa. Vamos supor, na minha idade como pessoa, porque eu sou um senhor, eu chegar a esse nível de desrespeito, de eu ter que parar uma sessão espiritual ou um atendimento com uma pessoa necessitada, porque uma pessoa que não tem equilíbrio vai lá atirar uma pedra, um punhado de sal, ou xingar, ou blasfemar contra. E dentro, então, desse contexto, desses 40 anos que o senhor passou por isso, lá no início havia, porque o senhor passou isso há muito tempo, essa intolerância de irem... Sim, vários episódios da minha trajetória. Mas se a gente pegar a história da religião de matriz africana, essa intolerância ela não se dá só pela religião, ela se dá pelo preconceito racial. Porque se você pegar um negro liberto, que ele tinha que esconder o seu próprio culto de uma sociedade onde no passado, quando se praticava a sua religião, era preso. Nós temos na Umbanda a casa de Exu que se chama Tronqueira. E por que ela vem desse nome Tronqueira? Porque o negro ele tinha que esconder, o povo preto tinha que esconder o seu axé, os seus assentamentos dentro de um tronco para se ocultar a sua própria expressão de fé. Então, se a gente olhar nesse ponto da intolerância, ela não começou agora, hoje ela só tem outro formato, devido ao avanço tecnológico, social, nova geração. E olhando para esse momento que nós estamos, o senhor consegue perceber um avanço ou talvez um respeito por parte de várias outras vertentes que a gente pensa de política? Como que o senhor vê essa questão hoje, até mesmo política de lei, para amparar o culto afro-brasileiro, Umbanda? Eu acho que hoje existe sim muito apoio em questões políticas, existem novas leis que amparam essa questão, que ainda existe a grande massa que não quer aceitar que existem essas leis, né? Então existe, porque aonde começa a intolerância?
Você é uma educadora, a senhora é sacerdotisa e é uma professora, é uma educadora. Os problemas dos seus alunos começam na escola ou começam dentro do seu próprio lar? Sim, dentro do seu próprio lar. Então, quer dizer, como que eles vêm com a sua educação a fazer o seu aprendizado escolar? Então, aonde começa essa intolerância? Na forma que um outro líder vai educar os seus fiéis, na forma que um pai e uma mãe vai educar seu filho. Da onde começa o preconceito? Daí. E olhando para esse olhar que o senhor está trazendo agora, que começa dentro da primeira sociedade, que é a Sim. família, né? E aí Sim. depois vem para essa amplitude social que nós temos. Como que o senhor vê hoje, né, essa questão da unidade educacional, porque ele é um dos marcos para uma formação, Sim. né? E como nós estamos falando de intolerância, porque às vezes o intolerante ele não tem conhecimento. E como que estamos fazendo para essa nova geração ter um novo olhar? Eu posso dizer até um assunto que eu vivi semana passada. Que eu estive numa escola para fazer Nós temos um projeto qual nós temos que cumprir uma determinada regra desse projeto, onde eu vou às escolas fazer uma palestra para falar da cultura africana, né? E quando cheguei lá, me pediram para que eu não me manifestasse como um sacerdote e não queriam que me chamassem como Pai André e não queriam que eu falasse de orixá e não queriam que eu falasse que eu sou o presidente de uma federação. Então, se eu estou numa escola onde nós estamos num estado laico, onde os alunos, cada um vai ter a sua formação espiritual através dos seus familiares, e eu não poder falar da cultura, já é um grande problema. Sim, nessa questão qual você tenha me perguntado da intolerância e como é praticado isso, e hoje como é praticado na nova geração. Se você vai numa escola hoje, eu não sei como que seria na escola qual você leciona, e você falar assim, quantos alunos de tal crença? Tantos levantam a mão. Quantos alunos de tal crença? Tantos levantam as mãos. Quantos alunos da religião de matriz africana? O próprio aluno de religião de matriz africana, ele tem vergonha de expressar a sua própria fé. E ele sofre um choque que não é só a intolerância. Ele sofre um choque por a sua própria personalidade. Porque se ele vê a mãe seguir uma religião de matriz africana, se ele respeita o pai, que seja um ogã, tocador de tambor dentro de um templo, e ele tem que negar para os seus amigos a sua própria crença, você já olha o quanto que a intolerância faz mal. Porque não está mexendo com uma estrutura de um templo ou de uma religião. Está mexendo com uma estrutura de um ser, de uma criança, que não pode manifestar a sua própria essência, a sua própria escolha. E aí, qual seria a educação desse Estado? Seria ele contra os pais, a favor do que ele vê em massa, ou seria ele ser uma pessoa omissa da sua própria verdade? E é o que nós vemos. A nova geração que estamos falando. Nós estamos falando dessa nova geração, mas ainda que eu estou na área da educação e vemos essa opressão, né, do sujeito não poder manifestar, né, e é adolescente, a sua própria crença por repressão mesmo social no meio dele. E aí as leis vêm amparar, como o senhor mesmo colocou, o senhor tem um projeto, esse projeto foi aprovado, né? Esta lei te dá o direito de falar, mas quando nós chegamos na ponta onde vai ser aplicado, nós encontramos esse tipo de barreira. Mas por que essa lei não é cumprida? Ou por que muitas vezes não é cumprido a forma da lei? Porque a gente tem que entender que existe uma liderança espiritual ou uma liderança de uma religião que impõe regras. Então, o meu ponto de vista como um líder religioso, as pessoas quando elas procuram o meu templo, elas têm que se sentir bem. Elas não têm que seguir o que eu penso. Eu tenho que educá-las dentro da minha formação espiritual, elas entenderem a sua própria energia espiritual. Mas eu não posso dizer, use tal roupa,
não fale com tal pessoa, não gaste dinheiro em tal lugar e não faça tal coisa. Eu não tenho esse direito como um líder espiritual. Então, o que a gente entende é que existe uma forma espiritual de lidar com a sociedade em dizer assim, isso é do mal, isso destrói, isso não é bom, isso é o diabo. Esse diabo você tem que aniquilar. Então, se eu sair com a roupa que eu estou aqui hoje e eu entrar num lugar, num ambiente, num mercado, numa padaria, numa farmácia, todos os olhos vão voltar para mim. Todos os olhos naquele momento vão me olhar. Por quê? Porque as pessoas elas já estabelecem que isso não é uma forma cultural. Se você chegar na África, você já esteve na África comigo. Você chegou lá, quantas pessoas você viu de calça jeans? Um mínimo. Um mínimo mesmo. Mas você não viu um africano paramentado que nem eu estou, olhar para a pessoa que estava com calça jeans como tipo ele é o diferente? Ah, ele não pode estar aqui no nosso meio. Então percebe que o Brasil ele não ataca uma crença, ele desrespeita uma cultura. É uma relação cultural. E Pai André, o que falta na sua visão para que a sociedade brasileira reconheça e respeite plenamente as religiões afro-brasileiras? Olha, aí é uma pergunta um tanto difícil, né? Ou complicada de se responder pelo seguinte, porque eu acho que a gente não tem como dominar cabeças. Quer dizer, a pessoa ela se permite a seguir algo que possa contribuir ou destruir. O que a gente tem que pensar que eu acho que o povo do axé de religião de matriz africana é que deveria começar a pensar nesse conceito, porque todo mundo é tão reprimido a ponto de criar uma relação de união e de exercer o conceito da lei para que a gente adquira pelo menos o respeito. Não seria o entendimento ou tipo, agora eu entendo, porque as pessoas elas vão se permitir entender quando elas quiserem, né? Então acho que nesse ponto de pergunta dizer como que aconteceria isso, eu acho um tanto difícil porque as pessoas elas se permitem ser manipuladas, né? Agora, a partir do momento que você seja manipulado, mas se permite a respeitar, né, a diferença ou o diferente ou a escolha de cada um, aí acho que a sociedade ela cairia no melhor. E esse processo, talvez, da sociedade repensar para respeitar, seria através dessa consciência, dessa dicotomia em relação ao que é a religião e o que é a cultura. Então, a partir do momento que você pensa que, eu costumo sempre em discurso falar isso, hoje vamos supor que vai ter uma manifestação na praça de cultura japonesa, comidas, danças, vestimentas, as pessoas não vão lá com preconceito. Elas vão lá comer a comida, elas vão olhar a dança, vão aplaudir, vão achar bonito. Se você falar assim, vai ter uma noite italiana, entendeu? A cultura italiana. Então, vamos observar o quanto a sociedade brasileira precisa ter entendimento da sua própria cultura, porque nós somos o país mais miscigenado, acredito, do mundo, que tem a maior diversidade cultural. Nós somos o país com o maior número de negros, só perdemos para a própria Nigéria, que é um país africano. Então aí você chega lá numa cultura italiana, tem a comida, tem a dança, tem a forma de se vestir, geralmente nas cores do país. Aí quando você fala assim, vai ter uma manifestação cultural africana, as pessoas vão atirar pedra. Então eu fico pensando, qual é o nível de entendimento, de conhecimento cultural? E aonde as pessoas realmente estão buscando entender cultura. Formas culturais. Tipo, você vai na África e você vai ver o africano comer com a mão, porque é habitual. Entende? Não é por uma questão, uma relação de não ter ou de ser ignorante. Até porque você esteve lá comigo, você foi em restaurante comigo, você ficou em hotel comigo lá.
As pessoas colocavam uma água na bacia, uma água morna com limão, eles lavavam a mão para se alimentar. Então, acho que é o ponto de higiene. Se a gente pegar o conceito do passado das culturas, abrir um pão com a mão, comer. Italiano tem esse hábito. E por que hoje nós vamos ter que ir em praça e tomar pedrada só porque eu sou de religião de matriz africana, ou a minha descendência é negra, ou porque a minha cultura vem dos negros que, infelizmente, no passado, por ignorância humana, tiveram que ser escravos? Sim, pai André. Hoje, pai, como o senhor define a Umbanda? Olha, para eu definir a Umbanda... Dentro desse conceito de resistência. Para eu definir a Umbanda, é difícil para mim também, porque a Umbanda é a minha essência, a minha vida. Porque a minha mediunidade, ela não nasceu porque eu comprei em algum lugar. A minha mediunidade é algo que está em mim, é a minha essência. Então, a minha sensibilidade, a minha forma carinhosa de ser com as pessoas, a minha forma de entender o problema das pessoas, o momento difícil que cada um passa, porque se a gente for olhar a trajetória humana e espiritual, o homem nasce para a morte, ele não nasce para a vida. O homem nasceu predestinado a sofrer, a vencer os seus obstáculos, para que ele se evolua para a sua própria morte. Então a Umbanda ela é a essência da minha vida. Na Umbanda eu aprendi a amar, na Umbanda eu aprendi a respeitar, na Umbanda eu aprendi a conviver socialmente, na Umbanda eu aprendi a sentir a dor das pessoas, mesmo que eu tivesse em estado de alegria, a respeitar a dor do próximo. A Umbanda me ensinou que a natureza é pura, a Umbanda me ensinou que lutar vale a pena, a Umbanda me ensinou que o amor é a coisa mais importante da vida, a Umbanda me ensinou que a impaciência é um crime, a Umbanda me ensinou tudo o que eu sou. Então fica difícil falar da Umbanda. E é isso que precisamos, né? Eu acho que falar mais sobre esse lugar, né? Da Umbanda, o quanto que tantos valores, tantos sentimentos e formação, né? Será que hoje, na atualidade, na questão da nova geração, o que está acontecendo com as religiões não seria aquele momento da gente ter um mundo mais capitalizado, uma sociedade mais capitalizada, então as pessoas estarem muito mais voltadas a si próprio, ao seu próprio bem-estar material, do que a sua própria evolução espiritual? Porque um templo de Umbanda, um templo de matriz africana, uma igreja evangélica, uma igreja católica, ou qualquer tipo, forma de religião, ela tem um sentido, você buscar Deus e você. Somente Sim. Deus e você. Se você tem um encontro com Deus e você já tem resposta para a sua vida. Aí diríamos, se você tem um encontro com o Orixá, você tem várias respostas para a vida, né? As pessoas confundem Orixá e Deus. Deus é único, Sim. É um só. Para o povo de Axé, Jesus é uma divindade tanto quanto Oxum ou quanto Obatalá. Isso eu falo para as crianças na escola. Se a gente falar assim no Brasil, Deus é o Pai, Jesus é o Filho. Se for pegar pelo conceito cristão católico, a Maria é a mãe de Cristo, né? Então você tem a trindade ali, divina. Se você pegar no conceito espiritual dos orixás, Eledumare é o Deus, Obatalá, Oxalá é o filho dele. Se você pegar Ifá, é a trindade divina. Se você pegar o conceito da Oxum, ela é uma divindade que viveu na Terra e que trouxe ensinamento para os homens da sua vivência, a sua trajetória na Terra. Se você pegar os apóstolos, qual que é a diferença? É uma boa reflexão, né? Que culto é esse, tão diferenciado assim? Sim. O senhor acredita que as novas gerações estão se reconectando com a ancestralidade? Não tem como a gente não se conectar com a nossa ancestralidade. Até o ateu é conectado com a sua ancestralidade, porque existe uma genética ancestral, como existe uma genética biológica.
Então a pessoa pode não acreditar em Deus, mas ela não consegue tirar a essência do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, do seu sentimento. Talvez um ateu ou um religioso que não tenha tanta fé assim, ele tenha a mesma forma de emoção da sua mãe, da sua avó, emotivo. Tem a arte do seu tataravô. Não tem como a gente desconectar o humano, a trajetória da vida da ancestralidade. E trazendo, pai André, esse processo, né, que nós estamos falando da nova geração, desse momento, desse marco histórico de vivência do senhor, hoje pensando nessa questão da tecnologia, né, porque a gente fala da intolerância e essas redes hoje sociais, o senhor acha que elas ajudam a trazer uma consciência ou não? Não acho que elas contribuam tanto. Como professora, a senhora acha seus alunos mais pacientes ou menos pacientes? Nós estamos vivendo uma geração de pessoas, tanto adultos quanto criança e adolescente, de pessoas impacientes. E a sua visão seria por causa da evolução e da tecnologia ou da facilidade, ou porque há uma conexão com a espiritualidade? São dois momentos que eu observo. A questão da tecnologia hoje, como da área da educação, nós sabemos o quanto que ela está adoecendo a humanidade, principalmente crianças, né? Então, o uso excessivo. Então, assim, as pessoas estão buscando estar muito na tela, mas os conteúdos não são apropriados, às vezes pela idade, enfim, tá como uma distração. Então eu vejo a tecnologia hoje trazendo essa deficiência intelectual e emocional. E aí, se nós olharmos para a espiritualidade, como nós falamos, as formações, e isso eu posso falar independente de crenças que cada criança traz, né? Eu tenho protestante, eu tenho católico, eu tenho budista. E todos impacientes. Sim, todos impacientes. Então, onde eles estão conectados com a sociedade? Não estão. É isso que eu percebo, porque eles falam, eles nomeiam, Deus não gosta disso, eu já ouvi na sala, é pecado. E o que é pecado? Eu começo a questionar eles, perguntar para eles. Então, senhor, assim, dentro do que eu vivo, o que nós percebemos é esse distanciamento. Eu estou vivendo uma crença por viver e estou tendo outras lacunas, está me distanciando dos valores e da formação espiritual. Então, como essa tecnologia hoje está adoecendo essas crianças. E aí nós falamos dessa junção da espiritualidade, porque quando eu vou professar a minha fé, eu estou voltando para o meu bem-estar, para o meu equilíbrio. E onde está o equilíbrio emocional e espiritual dessas pessoas? Se a gente pegar a tecnologia, ela criou facilidades. Então, os pontos positivos que eu vejo da tecnologia é que hoje eu tenho como dialogar com uma pessoa que eu amo à distância por um vídeo. Isso é um ponto super positivo. Eu tenho como dialogar rapidamente com você, com qualquer outra pessoa. Eu tenho como fazer coisas com muito mais facilidade. Só que se eu for olhar pelo ponto negativo, ela me traz mais comodismo. E se eu for olhar pelo ponto negativo, ela me tira da conexão da fé. Em que sentido? Porque eu não consigo mais respeitar o mais velho e perguntar alguma coisa porque eu tento dar resposta ali. E isso que gera impaciência, porque você pega uma criança de 12 anos que quer ter 30. E tá Você pega uma criança que quer ter 30 anos e ela está vendo ali uma forma, muita facilidade, que a prioridade da vida é a riqueza material. É ter o dinheiro, é ter a posse, é ter o comando, é ter o carro, é ter a empresa, é ter a casa. Ela não olha um processo do próprio destino dela que pode lhe dar muito mais que tudo isso. Então, pai André, olhando para tudo isso, nós estamos falando de formações, né? Tanto formações humanas. E olhando a tecnologia hoje,
Quais são as interferências na questão da influência da religião? Da religião no sentido mediúnico, espiritual? Hoje podemos falar, né, pelo que a gente vê, tanto mediúnico, quanto social, quanto de informação, e aí dessa questão da intolerância. Ela acentua mais essa questão da intolerância? Sim, porque se você pega a tecnologia, a rede social, qual que é a manifestação hoje? Não é uma evolução para o seu ser, para a sua alma, e sim a sua posse. Então, talvez a resposta que eu vou te dar, muitas pessoas não concordem, mas é a minha maneira de ver. A partir do momento que eu coloco um espírito manifestado, ganhando um aparelho eletrônico, ou recebendo oferendas que, na visão das pessoas, seriam uma simbologia ao satanismo. A partir do momento que eu vejo uma pessoa manifestar uma energia falando que ela destrói, que ela acaba, se você é filho da terra e tudo que você servir ela vai te devolver, é o que nós estamos recebendo. Aí você pega uma pessoa pregando uma verdade. Então você percebe, é um assunto que vai abrindo várias portas polêmicas. Eu lembro quando teve o episódio da Preta Gil, que eu vi muitas pessoas postarem assim: se ela tivesse encontrado Jesus, ela teria sobrevivido. Mas quem está aqui para ser eterno virar semente? Então, percebe, a gente tem que analisar o ponto que eu te falei, que a Umbanda me ensinou a respeitar o momento de cada um. Eu tenho a trajetória na minha religiosidade, aonde eu perdi pessoas que eu amava muito jovem. E era uma vontade divina, não era uma vontade minha. Se fosse pela minha fé em Jesus, ou em Deus, ou no Cristo, ou no Orixá, aquela pessoa teria que ter vivido. Mas a missão dela era ir embora cedo. Eu já perdi pessoas de várias formas, por doença, por acidente, por suicídio. Quem é que quer isso na humanidade, na sociedade? As pessoas não perceberam que elas são frágeis no sentimento. Às vezes elas se acham importantes, elas se acham poderosas monetariamente, na posição que elas têm. Mas sentimentalmente todo mundo é muito frágil. Porque ninguém sabe lidar com perdas da morte, com ações divinas diretas, com situações que às vezes você é obrigado a viver. Então, eu não pensei na Preta Gil se ela era de Iemanjá, se ela era de Oxum, se ela era filha do Gilberto Gil, se ela era uma pessoa humana, que a trajetória dela era aquela. E ela lutou com todas as forças e demorou para ela se desligar, não porque os orixás ou Jesus estavam... Não, porque o espírito dela tinha que ter um entendimento daquele desligamento. E a maior sabedoria que eu vi do Gilberto Gil foi quando ele disse que ele estava preparando ela para entender o momento dela. E vi pessoas, tanto da minha crença como de outras crenças, falar assim: eu sou vidente, e ela vai e logo atrás vai o pai. Pessoal, vamos ter um pouquinho de respeito. É um pai que estava enterrando uma filha. Se ele vai logo após ou não, é um direito do Deus ou do destino de cada um. Então a rede social hoje ela faz isso. Ela trouxe esse episódio dela, trouxe uma questão de intolerância muito grande. Isso é um ponto que eu estou citando ela, mas tem inúmeros. Inúmeros, e aí a gente fala, né? Estamos falando de intolerância, estamos pensando, e a mídia, aí que a gente fala, a tecnologia, né? Porque se fosse um tempo atrás, isso daí ia demorar para chegar em vários lugares, e chegou no mundo todo essas falas. Sim, né? É que hoje tem essa facilidade. Ela perpetua essa questão da intolerância. Que já começou lá atrás, não vai mudar. A gente tem que amenizar. Eu acredito que a gente não cure 100% as pessoas daquilo que elas não aceitam dentro do próprio uri delas, mas que haja mesmo a ação da lei do respeito, isso é o primordial. Sim. Pai André, há risco de descaracterizar ou ao contrário, uma oportunidade de expansão de mensagem
quais os cuidados que os sacerdotes devem tomar diante desses contextos de intolerância no seu olhar? Como o sacerdote deve trabalhar assim essa percepção de intolerância. O sacerdote de matriz africana ou um sacerdote que se diz Todos, tipo né? Eu um acho líder religioso? que o líder religioso, e talvez hoje, pensando na questão da Umbanda, na questão da Afro-Brasileira, que são as mais atacadas com a questão de intolerância. Eu Sim. acho que nós poderíamos olhar para essa vertente, porque as outras vertentes, elas têm uma proteção social de intolerância. Nós não vemos tantas intolerâncias com outras vertentes religiosas. O Sim. que mais hoje nós vivemos, e o senhor deve ter vivido lá atrás, ainda tem fatos hoje, como que poderia o senhor falar desse lugar sacerdotal de duas visões, né? O líder de religião de matriz africana, a primeira coisa que ele teria que fazer é entender mesmo a sua forma de crença e educar os seus fiéis para entender a sua crença. Até porque você falou da nova geração, falou da tecnologia e falou da rede social. As pessoas hoje elas vão em busca de uma melhora imediata, tipo, de um momento de vida, não da sua trajetória de vida. Então, a primeira coisa que o líder tem que fazer é educar seus fiéis para que eles aceitem os problemas naturais da sua existência. Porque a proteção, a forma de ritualística para você se proteger, não é só uma prática para o espírito, é uma prática também sua para o seu dia a dia. E então isso seria para a religião de matriz africana, os líderes de religião de matriz africana. Então, como que eles deveriam lidar com seus fiéis? Eles terem um entendimento da sua escolha de fé, saber que o orixá não traz o amor em 3 dias, que não dá o número da loto fácil, nem da Mega Sena, e que você não vai ficar rico em um mês se você não souber se posicionar, até porque essa religião ela trabalha a relação do destino e da ancestralidade. Quando você pega um herdeiro, esse herdeiro, e se ele não souber a mesma administração de quem criou a herança, ele deixa de ser herdeiro para colocar tudo que foi construído no chão. Quando você pega um herdeiro espiritual, ele tem que entender qual é a trajetória dele como médium, como ser, a sua trajetória de vida. Então, ele não está lá para manipular ou direcionar o destino de ninguém, até porque o destino é traçado. Quando você pega a religião de matriz africana, onde o líder ele não tem ego e ele não se posiciona como uma pessoa que comanda as pessoas, e sim que orienta as pessoas, ele já estabeleceu a melhor relação dele com Deus, os orixás e a sociedade a qual ele vai cuidar. Quando você pega um líder de outra crença, que ele pontua, não vá lá porque é do diabo, não faça isso porque é do mal, jogue pedra e não aceite, ele já não é um líder para mim. Ele é um líder, sim, de manipular as pessoas pela sua própria intenção do mal. Sim. Porque quem acredita no Deus Supremo, quem acredita na sua fé e acredita na sua religião, não precisa ficar empregando ou batendo na porta de ninguém ou impondo que as pessoas estejam lá. Como eu disse, a Umbanda é minha essência. Por mais que eu tenho 40 anos de templo, sim, por mais que eu já fui criticado, eu tenho empresa onde eu perdi clientes por saberem que eu era o sacerdote Pai André. Se eu fosse olhar uma relação de dinheiro, eu tinha falado que eu era de outra crença. Eu perdi grandes clientes que iam na minha empresa e quando descobriram que era o Pai André, o sacerdote do templo, deixaram de ser meu cliente. Se eu fosse olhar pelo lado material, monetário, não era hora de eu largar da minha crença?
Aí digamos que são valores, né, e escolhas da vida. Sim, E aí, então se cada líder entender os valores da sua escolha como um líder, eles têm que falar o nome do Deus. Eles têm que cultuar o que eles acreditam, mas não posicionar as pessoas contrárias a outra crença. Essa é a minha visão sacerdotal. e aí olhando para esse momento, Pai André, de intolerância, né? Porque nós sofremos todo o tempo esse processo de intolerância. Mas penso eu, quais são as estratégias, né, de amenizar tanto no grupo interno, questão de formação, porque a formação espiritual ela é dada, mas a formação social em relação a isso. Se apropriarem, né, desse lugar. Isso é importante a gente discutir, porque o que a gente tem que pensar, que na nossa sociedade a cabeça ainda é uma cabeça de pecador. Você é uma sacerdotisa. Quantas pessoas vão no seu templo pela primeira vez e quando elas se deparam com o sincretismo da nossa religião, que elas veem uma imagem de Cristo, que é o Oxalá, elas falam, não, então aqui tem... Isso eu já vivenciei na minha história espiritual. Outro conceito, as pessoas elas vão no templo e falam, olha, eu estou aqui, eu quero essa ajuda, esse auxílio, e amanhã quando elas recebem o suposto milagre, elas não voltam mais. E como que é a trajetória espiritual, ou como a gente deve olhar, como que os espíritos ou os guias, ou Deus, ou a ação espiritual age sobre uma pessoa. A minha consciência, a minha verdade é minha. A sua é sua, do outro é do outro. A espiritualidade, ela só contribui com a nossa própria consciência, com a nossa própria energia. O que fortalece um espírito em nos ajudar ou nos derrubar é a nossa própria essência, a nossa própria energia. Então esse é um outro ponto de visão. Então quando o seu filho espiritual, o meu filho espiritual, ou o filho de qualquer outro sacerdote espiritual, vai para o templo pela sua missão espiritual, pela sua essência, pela sua escolha, e não se permite ser violado porque ele não se sente mais um pecador, pode ter certeza que ele vai morrer nessa religião. Sim, aí é o que a gente fala de se apropriar e saber aonde estar e por que estar. Né? E mas falando... você percebe quem constrói a dúvida? Você tem um líder que está falando que é do diabo. E a pessoa quando vai te procurar e ela acredita que você é do diabo, ela já não estabeleceu um conceito de respeito com você. Sim. E aí ela está ali só de passagem, ela não vai ficar por ali. Só se ela tiver esse encontro com ela mesma da consciência da religião qual ela escolheu. Sim, vai se apropriando desse lugar e vai dentro da sociedade falando com respeito, respeitando o tempo do outro, né? Porque vivemos em sociedade e a intolerância, eu acho que nós não queremos focar aqui o que já vivemos. Eu penso que temos que fazer diferente, educar os grupos diferente para se posicionar perante a intolerância. A intolerância, né? Sim. No o primeiro caminho seria a educação. A educação. Não só aos líderes, como os seus seguidores. Vamos lá para a pergunta? Temos uma pergunta. Vamos lá, falando sobre religiões e vendo a trajetória da igreja protestante, que ela sai de uma transição na década de 70, 80 e 90, de grande intolerância, né, religiosa, porque era uma religião que as pessoas até tinham receio de falar que era filho de crente, ou era crente, era chamado de crentinho, ou algo do gênero. E ela vem, se organiza e muda essa trajetória, se tornando hoje uma das religiões mais predominantes. 40% da bancada. Exatamente, se tornando uma das religiões que mais predominante, que está se ocupando em vários lugares. Visto isso, aumenta-se a intolerância contra a religião de matriz africana, até pelo fato de ser uma religião, não generalizando, mas falando sim, até por vivência, por ter vivenciado isso ao longo da minha trajetória na igreja protestante, por ser uma religião que traz
a religião matriz africana de uma forma demonizada. Então, Sim. se eu trago como líder, né, se as pessoas trazem como líder, educando os seus discípulos ali, falando que a outra religião ela é do demônio, isso aumenta o número da intolerância e a gente vê um cenário mudando contra a religião de matriz africana dentro desse cenário. Excelente essa pergunta, porque, veja bem, quando eu morava em São Paulo, eu tinha 10 anos, eu entrei em terreiro de Umbanda com 9 anos de idade. Eu tenho 61 anos de idade, então, quer dizer, já faz muito tempo que eu estou nessa trajetória. Os meus amigos de escola, alguns eram crentes, eu já era um bandista, e tinha os católicos. A gente não tinha esse preconceito. Quantas vezes eu fui no culto da Assembleia de Deus? Eu morava num bairro Bresser, em São Paulo, tinha um beco chamado Uariri, e na frente tem a maior igreja da Assembleia de Deus, que é maravilhosa de bonita, uma estrutura maravilhosa. Eu ia no culto lá com meus amigos. E no dia da festa de São Cosme da Manhã, eles vão no terreiro comigo. Não havia esse preconceito, isso é mais atual. Entende? Isso começou na década de 80. De 80 para 90 que isso inflamou. Que aí houve essa coisa, não, é do demônio, é do demônio. Crente era crente, católico era católico, umbandista. Na década de 70 foi a ascensão da Umbanda. O que aconteceu hoje, o que acontece na atualidade, é que o povo de Axé tem que aprender a se unir. Da mesma forma que o crente se uniu para se posicionar como eles estão hoje. Então eu, como líder religioso, não vou sofrer mudança, porque eu não serei evangélico, mas eu respeito a posição de cada um. O que houve foi uma organização social evangélica. E fico feliz de você me fazer essa pergunta, porque hoje você entende muito bem isso. Você já foi da igreja evangélica e você não tem nada contra a igreja a qual você foi, até porque você teve a trajetória da sua fé. Apenas o que houve em você foi um despertar para uma nova crença, aonde você teve um encontro pessoal com você mesmo. Aquilo que eu já falei para a mãe Carla. Quando você encontra o seu próprio eu dentro da sua espiritualidade e da sua essência, você não precisa de mais resposta. É Deus e você e Deus. O Orixá vai estar no meio, Jesus vai estar no meio, o apóstolo vai estar no meio, a Santa Rita vai estar no meio, Nossa Senhora de Fátima vai estar no meio. De cada religioso, sim. Mas porque o santo faz parte da Igreja Católica. Os apóstolos fazem parte da Igreja Evangélica. E os orixás fazem parte da minha religião. É só isso. É simples. Mais uma pergunta, pode fazer, por favor. Com licença, pai André. Salientando a pergunta do Raul, eu me lembro muito bem na década de 70, quando eu tinha 10 anos, minha tia era evangélica e tinha um programa chamado Pinga Fogo. Sim. E o Chico Xavier era um dos maiores participantes de toda a noite daquele programa. E como o senhor disse, naquela época a gente não sentia essa discriminação. Eu comia macarrão com carne moída na igreja evangélica, mas eu ia comer o doce na festa de Herê. Muito feliz com a sua resposta, com a sua lembrança da década de 70. Obrigado. Mais uma pergunta? André, o que o senhor acha, como nós devemos agir para tentar minimizar a intolerância? Porque muitas vezes ela não é escancarada, mas sim ocorre de uma forma sutil. Como nós devemos agir e nos posicionar nesses momentos? Na verdade, o que eu penso é assim, é que quem fez a escolha da religião de matriz africana, quem é um religioso umbandista ou candomblessista, as pessoas têm que se posicionar melhor. Eu entendo que às vezes é um tanto difícil, mas as pessoas elas têm que se posicionar. Então, quando elas sofrem o ato da intolerância velada, como se diz que é ali sutil, eu já tive casos no meu templo de uma filha da casa, ela trabalhava numa determinada loja e a gerente era evangélica.
Então a gerente todo dia queria que eles se reunissem para orar. Antes de abrir a loja, eles tinham que fazer uma oração evangélica. E ela falou, olha, eu respeito vocês, eu fico ao lado vendo a oração, só que eu não sou evangélica, eu sou umbandista. Por causa disso ela foi punida e foi dispensada da sua função, foi mandada embora. Então, quer dizer, ela sofreu um preconceito velado ali, dizendo, olha, não preciso mais do seu trabalho. E quando ela me falou, eu fiz ela se posicionar. Eu vivi um outro episódio também, quando eu faço a festa do Ogum, que é a maior festa da minha casa, e eu pedi para uma determinada filha colocar uma quantidade de convites para ir para São Paulo, várias cidades, pelo correio, porque, como eu falei, existia a tecnologia, mas não era tão ativa assim, então era aquele convite enviado pelo correio. E ela foi, acho que com 50 convites para postar. Quando ela chegou lá, o atendente disse assim, porque ele viu o nome, Templo de Umbanda Caboclo tal, Ilê Axé tal, não sei o que tal. Então ele falou, nossa, você é uma moça tão bonita dessa religião. E aí ela tomou um choque na hora, mas não teve ação, né? E veja, ele era um funcionário público, ele não estava lá para olhar para onde era endereçada a carta, ele tinha que postar a carta. E aí ela saiu de lá e voltou e me relatou o fato. E aí eu preparei mais 30 convites, eu fui eu mesmo pessoalmente. E aí perguntei para ela quem era, como ele era, e eu fiquei na fila, abria para um lado, falando, não, pode ir passar na minha frente que eu vou naquele guichê. E aí passou um, passou dois, chegou minha vez, eu cheguei nele. Aí antes de eu dar as cartas, os convites para ele, eu disse assim, o senhor é preconceituoso? Aí ele falou, não estou te entendendo, senhor. Eu falei, não, eu estou perguntando se o senhor é preconceituoso. Aí ele falou, não, eu não estou entendendo a sua pergunta, eu trabalho aqui. Eu falei, então o senhor chama a sua gerente, que eu quero falar com ela. E aí ele falou, mas para que eu tenho que chamar a minha gerente? Eu falei, porque o senhor cometeu um ato de intolerância. Veio uma filha minha aqui postar tantas cartas, o senhor disse assim, você é uma moça tão bonita dessa religião? Então aí eu pergunto para o senhor, o que tem a ver a beleza com a religião e qual é essa religião que atinge tanto a beleza? E aí pedi para ele chamar a gerente. E ele ficou desesperado. Então o que aconteceu com essa intolerância? Eu me posicionei. Então, se todo mundo do axé se posicionar e o povo do axé entender que para a gente vencer esse preconceito tem que haver mais união, fica mais fácil. A última pergunta. Uma coisa que eu vejo bastante, inclusive com os sacerdotes, é que quando essa intolerância vem de alguma pessoa que tem autoridade, por exemplo, da polícia, algum vizinho chamou uma polícia no meio do seu ritual ou no meio do seu culto e a polícia apareceu ali na porta do templo. Hoje, conversando com colegas ou até clientes, eu vejo que os sacerdotes, apesar de líderes intitulados para se posicionar, eles ainda têm muito receio por essa intolerância partir de uma pessoa oficial, de uma pessoa que, em tese, tem mais poder, mais autoridade. Então, o que eu gostaria de saber do senhor é qual é a dica ou qual é a palavra de resistência que o senhor dá para os líderes, para os sacerdotes de matriz africana, para que eles tenham essa força de se colocar mesmo diante dessas figuras mais autoritárias. Ok. Vamos pensar assim que você é um advogado. Um líder religioso de qualquer religião, ele tem direito de entrar tanto na delegacia, como no hospital, como num velório, num qualquer lugar público, como um líder religioso. Então, todos os líderes religiosos de matriz africana têm que entender que eles também têm uma posição de autoridade. Isso é lei, isso a senhora conhece porque é lei. Quando um policial chegar na porta de um templo, ele não pode invadir o culto. Isso é lei. Então, a primeira coisa que o líder religioso tem que saber que só se tiver algo muito de errado dentro do templo, um policial não pode entrar num templo enquanto não terminar o culto. Ele não pode nem prender uma pessoa que estiver lá antes de terminar o culto. Então, o que acontece?
Os líderes de matriz africana, eles deveriam se preparar melhor e entender o que é lei no nosso país, o que cabe ao direito deles e o direito do outro. Um vizinho não pode acionar a polícia porque eu bato tambor. E eu, como líder religioso, eu não posso bater tambor até 4 horas da manhã porque eu tenho que respeitar o vizinho. Então percebe que é uma sociedade que não há equilíbrio mais. É um problema de equilíbrio que a gente está vivendo. E hoje, infelizmente, isso não é com a religião, é com a sociedade num todo. Hoje, se você tem uma briga no trânsito, o cara estiver armado, te dá um tiro. Então, o que acontece com o povo de Axé? O povo tem medo. Eu tenho casos, eu tenho federação de templo que foram lá e atiraram pedra e quase acertaram uma sacerdotisa. Nós temos caso de pessoas que ficam esperando para dar porrada quando o povo sai do terreiro. Então, não é mais um problema religioso, é um problema social de uma sociedade doente, caótica, que não respeita mais nada. Se você tem um país que o maior índice de roubo é de celular, você para pensar no que nós estamos vivendo socialmente. Então, eu acho que de vez o evangélico ficar preocupado com o macumbeiro ficar preocupado com o evangélico, o católico ficar preocupado com o evangélico, o vulgo macumbeiro, porque as pessoas nem sabem o que é macumba. Macumba é ritmo, é uma forma de instrumento, de ritmo. Esse ficar preocupado com isso, eduque a sociedade para roubar menos, para matar menos, para ser mais feliz, para respeitar Deus, para respeitar a existência. Porque a partir do momento que um homem vai lá e tira a vida do outro, ele não acabou só com a vida do outro, ele acabou com a vida dele, com a vida da família dele, com uma visão social. Esse que é o problema. Então, o líder religioso, ele tem que se pautar melhor nos seus direitos jurídicos. Aí isso vai amenizar mais. Espero que eu tenha respondido sua pergunta. Bom, hoje o pai André assim veio contribuir muito com a sua vivência, né? E essas reflexões, porque esse momento aqui é um momento de nós repensar esse processo desse lugar de fé, né? De fé e de intolerância e como devemos nos posicionar, tanto com a sua sabedoria, essas orientações para a questão sacerdotal e para as pessoas que vão professar essa fé, né, da Umbanda, afro-brasileiro, do culto, ter esse respeito com a sociedade, se colocar de uma forma também respeitosa, né? Porque nós não queremos guerra com ninguém, nós só queremos viver a nossa fé. Pai André, então dentro desse conceito todo que nós estamos vivendo, dessa resistência, né, de intolerância, qual é a palavra que o senhor deixa hoje? Olha, a palavra que a gente finaliza tudo isso, que vai ligar ou linkar o respeito, é que se as pessoas acreditam num Deus que ama, num Jesus que ama, num Espírito que ama, o preconceito não pode fazer parte, ou a intolerância da vida de nenhum ser humano em aspecto nenhum. Gratidão. Encerramos o nosso primeiro episódio do Encruza dos Saberes. Agradecemos ao pai André, obrigado, que trouxe reflexões assim profundas. Celebramos aos 80 anos da Organização das Nações Unidas, ONU, e de 80 anos de parceria entre o Brasil e a ONU. Agradecemos o apoio à Prefeitura de Campinas, à RM Comunicação, e a todos os envolvidos nessa realização. Até a próxima Encruza. Axé, muito obrigado.